O calor implacável não é o pior perigo desse lugar. No norte do México, uma vasta planície de areia rachada não apenas castiga, ela devora a tecnologia moderna. O silêncio ali não é apenas a ausência de som, mas a morte cirúrgica de qualquer sinal eletromagnético. Ponteiros de bússolas giram em um frenesi sem sentido. Rádios militares de última geração emitem apenas um chiado fantasmagórico antes de apagarem completamente. O que faria um míssil balístico americano de alta precisão desviar centenas de quilômetros de sua rota original para colidir de propósito neste exato ponto cego? Seria apenas uma anomalia magnética aleatória ou o planeta possui uma engrenagem oculta que ainda não compreendemos? Sabe-se que o governo dos Estados Unidos ergueu uma ferrovia clandestina no meio da noite com um único propósito: extrair toneladas desse solo de volta para os laboratórios deles. E se os registros mostrarem que a verdadeira bizarrice não foi o objeto que caiu do céu, mas o que eles tentaram apagar do chão? A reserva da biosfera de Mapimi fica incrustada no deserto de Chihuahua. Para a ciência convencional, o mistério tem uma raiz geológica antiga. Há milhões de anos, toda essa região árida estava afogada sob as águas escuras do pré-histórico Mar de Tétis. Quando a água recuou, deixou para trás um cemitério de fósseis marinhos e um solo saturado com depósitos maciços de magnetita. Essa concentração mineral extrema atua como um devorador de ondas. Sinais de rádio, transmissões de satélite e redes de celular simplesmente se desintegram ao cruzar o ar quente da reserva. Mas pedras magnéticas soterradas não derrubam armamento de precisão balística, a menos que exista uma peça fundamental faltando nessa equação. A verdadeira natureza da anomalia não é estática. Pesquisadores que ousaram mapear a área descobriram que as zonas de silêncio absoluto se movem. Elas vagam pelo deserto como bolhas invisíveis de interferência, mudando de lugar conforme a noite avança. Isso levanta uma pergunta incômoda sobre a geografia do nosso planeta. A zona do silêncio não está localizada em um ponto qualquer do mapa. Ela divide exatamente o enigmático paralelo 27 Norte. Se você traçar uma linha reta a partir desse deserto, vai cruzar exatamente o Triângulo das Bermudas. Continuando a linha reta, ela atravessa o oceano e corta com precisão cirúrgica as grandes pirâmides de Gizé no Egito. 3 dos maiores vórtices de mistério da Terra, alinhados na mesma latitude, operando sob regras físicas inexplicáveis. Isso desafia qualquer ideia de coincidência geográfica. O alinhamento cirúrgico transformou o folclore local em assunto de segurança nacional durante o auge da Guerra Fria. Na década de 1970, as superpotências mundiais travavam uma batalha invisível. A guerra eletrônica dependia de encontrar pontos cegos no planeta para testar aeronaves e comunicações sem serem rastreados. Documentos vazados sugerem que as Forças Armadas caçavam ativamente esses santuários magnéticos. O que era apenas um deserto perigoso para os mexicanos virou o alvo de espionagem mais cobiçado do mundo. Até que, numa madrugada de julho de 1970, o silêncio ensurdecedor daquele lugar foi rompido de um jeito que os militares não puderam mais acobertar. Um míssil Athena decolou da base de lançamento de Green River, em Utah. Seu alvo oficial era a base de White Sands, no Novo México. O projétil carregava compartimentos de carga classificados e cápsulas radioativas de cobalto 57. Mas assim que atingiu a alta atmosfera, algo tomou o controle da navegação. Os engenheiros assistiram em pânico enquanto o míssil guinava bruscamente para o sul. Ele ignorou os comandos de autodestruição, cruzou a fronteira internacional e mergulhou como um dardo em direção ao coração da Zona do Silêncio. O exército mais poderoso do planeta havia acabado de bombardear o México por acidente. Ou talvez, o acidente tenha sido a desculpa perfeita. O governo americano enviou um comboio militar imediato para realizar o resgate. O que a equipe encontrou ao chegar foi um pesadelo tático. Os walkie-talkies emitiam apenas estática. Equipamentos de rastreamento ficaram completamente cegos. Homens vestindo trajes pesados de proteção química andavam em círculos na neblina de calor, isolados de seus próprios comandantes. Os rádios chiavam, os satélites falhavam, mas o detalhe mais perturbador da operação de limpeza ainda demoraria para vir à tona. A versão oficial afirma que os militares levaram semanas para localizar e recolher os destroços do míssil Athena. A justificativa para a demora foi o vazamento do cobalto 57.
Com a desculpa da contaminação radioativa, as Forças Armadas isolaram a área e construíram uma ferrovia provisória em tempo recorde. Mas a matemática da operação não se sustenta sob análise rigorosa. O volume do míssil não justificava a infraestrutura montada. Os trens americanos saíram do México carregando toneladas massivas de terra, areia e rocha da Zona do Silêncio. Eles não estavam limpando o deserto. A evidência aponta que eles estavam minerando a anomalia. Construir uma malha ferroviária clandestina no deserto vizinho para exportar areia suja não faz sentido operacional. Eles levaram um pedaço do silêncio de volta para os laboratórios de armas avançadas. E o motivo pode estar escondido no céu acima do paralelo 27. O local é um verdadeiro ímã cósmico. A bacia de Mapimi atrai uma quantidade absurda de meteoritos e detritos espaciais. Um ano antes do incidente do míssil, em 1969, o céu se iluminou com uma bola de fogo colossal. Foi o meteorito de Allende, a rocha espacial mais estudada da história da humanidade. Análises de laboratório confirmaram que fragmentos desse meteorito continham materiais mais antigos que o próprio sistema solar. Mas o que as agências de inteligência levaram em seus vagões trancados pode explicar quem costuma andar por lá depois que o sol se põe. Longe dos relatórios militares, existe uma realidade perturbadora vivida pelos moradores das bordas do deserto. Eles descrevem encontros com seres conhecidos localmente como os nórdicos. Figuras excessivamente altas, de pele pálida e cabelos loiros que aparecem caminhando pelas estradas de terra. O mais inquietante sobre essas figuras esguias não é o idioma desconhecido que falam, mas como interagem com o ambiente. Eles vestem roupas longas e espessas sob um sol de 40 graus, mas não demonstram uma única gota de suor. Não pedem carona, não buscam resgate, pedem apenas água fresca de poço. Possuem um conhecimento impossível e detalhado sobre trilhas que não existem nos mapas. Após beberem a água, eles simplesmente caminham em direção às miragens de calor e desaparecem. Não há consenso sobre o que eles são, mas o fenômeno biológico nas margens da zona é inegável. A flora e a fauna do local apresentam mutações bizarras. Cactos desenvolvem uma coloração roxa intensa e tartarugas nascem com cascos superdesenvolvidos, quase como se usassem armaduras. Essa mutação constante sugere uma exposição contínua a níveis anormais de energia. Isso nos leva a uma teoria muito mais sombria sobre a real natureza da Zona do Silêncio. Especialistas em geofísica começaram a comparar o local com a anomalia magnética do Atlântico Sul. A anomalia do Atlântico é um ponto onde o campo magnético da Terra está perigosamente enfraquecido, permitindo que a radiação cósmica atinja satélites. Se a Zona do Silêncio for um fenômeno similar, não estamos lidando com um vórtice mágico. Estamos olhando para uma ferida aberta na armadura terrestre. Uma rachadura na pele invisível que protege o nosso planeta. A presença de minerais pré-históricos, a queda contínua de meteoros milenares e a morte da tecnologia moderna seriam apenas os sintomas. O governo americano não precisava limpar o deserto de um acidente nuclear. Eles queriam estudar a matéria que compõe uma falha na matriz do planeta. No final, a maior prova de que algo imenso foi ocultado ali é o próprio esforço para manter o deserto calado. A pressão atmosférica opressora que visitantes sentem ao pisar na areia de Mapimi é o lembrete de que não somos bem-vindos. O isolamento é absoluto e a sensação de estar sendo vigiado é constante. Seja por anomalias geológicas, entidades além da nossa compreensão ou tecnologias militares sombrias. A Zona do Silêncio continua engolindo frequências e guardando seus segredos. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que está enterrado sob as areias daquele deserto, mas o que esse silêncio absoluto está tentando evitar que o resto do mundo ouça. Se você gosta de explorar os segredos que a história tentou enterrar, inscreva-se agora no Curiosidade Proibida e ative as notificações. Deixe aqui nos comentários qual é a sua teoria sobre esse deserto misterioso e se você teria coragem de testar uma bússola no meio daquela areia. Nos vemos no próximo Arquivo Proibido.